Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Conforme prometi, estamos aqui de volta para contar alguns casos, alguns acontecimentos aí que presenciei durante 3 anos vivendo no lar, o famoso Lar de Betel. Para quem não conhece o termo, para as Testemunhas de Jeová é o local central onde é publicado, né, tem a gráfica onde publica as revistas, os livros deles, né, é onde é feita toda a organização das congregações em todas as cidades do país. Ele é uma filial de organização, porque a sede fica em Brooklyn, né? É o corpo governante deles. Ficava em Brooklyn na época, estou meio desatualizado, porque fazem 19 anos que eu saí, pedi para sair, e que estive lá em Betel fazem quase 23, e estar lá foi uma das oportunidades que tive de abrir os olhos com respeito a essa organização. A oportunidade que tive ao estar lá me fez ver muitas coisas. E para uma pessoa que pensa, uma pessoa que raciocina, uma pessoa que se permite duvidar, as coisas que aconteciam, que eu via, que eu presenciava, elas realmente começaram a não fechar com o que se ensinava, com o que se pregava, com o que se falava sobre o que é ser uma testemunha de Jeová, o que é ser essa organização. Porque sempre foi dito que, por eles mesmos, que a organização de Jeová é perfeita, mas os homens são imperfeitos, os homens erram. E realmente, isso não tem como se cobrar algo diferente disso. Hoje, depois de 19 anos, tendo saído dessa organização, eu vejo a vida da seguinte maneira: de que você pode viver uma vida e escolher uma crença para viver, ou viver uma vida sem crença nenhuma, apenas guiado por sua consciência. Pessoas, talvez, que têm um desenvolvimento de consciente maior, elas abrem mão de crenças porque sabem que elas não são necessárias, não são muletas necessárias para que ela seja uma pessoa com consciência, uma pessoa consciente. Muitas abrem mão até desse Deus que é ensinado na Bíblia, em alguns livros que se dizem sagrados por aí, porque não vem necessidade de regras absurdas para que sejam pessoas com um nível de consciência alto. Mas não era sobre isso que nós íamos falar hoje. Hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre as situações com que eu convivi lá. E durante esses 3 anos aconteceram alguns casos, e eu convivi com 3 dessas pessoas, de divórcio e de traição. Isso não era uma coisa tão comum naquela época, talvez hoje seja mais, mas naquela época não. Naquela época era muito difícil ter um divórcio, realmente. Estamos falando aí de 20, 25 anos atrás. Aconteciam, mas me parece, ouço falar que hoje tem muito mais, hoje é muito mais comum. Então algumas pessoas vão falar, não, mas isso acontece mesmo, mas na época não. Então todo mundo sabe o que é o casamento com uma testemunha de Jeová. Para quem nasceu lá dentro, o único caminho para se ter uma vida conjugal é casando. E continuar lá dentro, obviamente, né? Então, eu vou contar um caso. Mas antes eu vou explicar como que era um pouquinho a vida, o dia a dia lá. Porque os casos eles vinham à tona durante um anúncio que era feito no final do café da manhã. Então como é que era a vida lá? Às 6h20 da manhã ou 6h30, dependendo do bloco que vocês morassem, tocava uma música, um cântico, que era a alvorada, né? A alvorada para o exército é aquela alvorada que faz todo mundo acordar, né? Então era isso, porque 7 horas da manhã todos era obrigatório, todos tinham a obrigação de estar no refeitório,
cada um no seu lugar, na sua mesa, para a realização, consideração do texto diário. Então, estávamos lá às 7 horas da manhã, tinha a consideração do texto diário, tinha comentários, tinha uma oração, depois tomamos o café, e depois de terminar o café, às vezes tinham anúncios. Esses anúncios eram muito importantes para a vida social lá dentro, porque era uma base de tudo que se falava depois deles. E já comentei, todo mundo sabe, né, que dentro das religiões e de grupos como esses, lá nós éramos 1.200 pessoas que moravam lá. O que faz a roda girar acaba sendo as conversas, né, a vida social, as fofocas. E lá tinha muita mesmo. Pois bem, numa determinada manhã, fomos surpreendidos com um anúncio de que um dos anciãos, um dos diretores daquela filial, estava sendo expulso da filial. Esse diretor era uma pessoa realmente proeminente, todos o viam como um próximo membro da filial, da comissão da filial. Porque é assim mais ou menos que não funciona. Existe o corpo governante, que comanda de lá dos Estados Unidos, né? E existe uma filial, praticamente em cada país. E essa filial, ela tem uma comissão, que tem um presidente. Então, o maior nível ali dentro, hierárquico, é do presidente. Depois é a comissão, os diretores, né, de comissão, e depois tem uma diretoria de filial, que são os principais líderes, os principais chefes de departamento ali dentro. Esse era um dos que todo mundo via como um semideus já, porque quando você dá um passo para cima para a comissão, você já é Deus. É o clero, né? Ali é o clero sacerdotal. Não se usa esse termo, eu estou usando, mas o clero sacerdotal das Testemunhas de Jeová é esse grupo, dentro do Brasil. Fora disso, temos já o corpo governante, mas dentro do Brasil é essa comissão de filial. Então, quando foi anunciada a sua saída, e junto com ele sairia uma outra pessoa, e essa pessoa era nada mais e nada menos que a sua secretária, a secretária do seu departamento, a secretária com quem ele convivia diariamente, que também era casada. Isso comoveu todo mundo, porque todo mundo, além de conhecê-los, conhecia a esposa dele e o marido dela. Porque ali todo mundo vivia em família, por isso que chama família de Betel. Então, os dois foram expulsos, o marido e a esposa dele e o marido dela resolveram seguir junto com eles, não quiseram se separar, porque eles tinham um motivo, né, bíblico para se separar, se eles quisessem continuar lá dentro, mas eles não quiseram e foram juntos embora. Então isso comoveu muitos, foi uma coisa assim que não se esperava. Teve muitos casos lá, mas nem sempre tomava, se precisava dar um anúncio desse tamanho. Quando isso acontecia, porque já tinha muita gente sabendo. E se tem lá umas 10 pessoas sabendo, pode ter certeza que em 30, 40 dias todo mundo vai estar sabendo. Então, quando acontece isso, eles já dão esse tipo de anúncio. E isso realmente mostra o quê? Que é uma organização como qualquer outra. Não dá para você imaginar, você que está aí dentro ainda, não dá para você imaginar que tem alguma coisa de santidade, alguma coisa de comando de um Deus daquilo ali. É uma organização de pessoas que resolveram servir e seguir uma crença na sua vida. Pessoas que têm sensações, hormônios e desejos como qualquer outra. Que uma hora ou outra podem fazer o que esses aí fizeram. Não teria nada demais se não fosse a hipocrisia de dizerem que dentro da organização, a organização é santa, é pura, e tudo que acontece lá dentro, se colocar uma mordaça na boca das pessoas, para que os de fora não fiquem sabendo. E era isso que era feito lá dentro. Era colocado uma mordaça na boca de cada betelita ali, para que os assuntos internos não saíssem, porque a fama, qual era a importância? A fama de betelita, a fama de Betel era de pessoas santas, a nata da sociedade Torre de Vigia brasileira. E nada poderia fazer com que isso fosse alterado. Então é contra a hipocrisia que nós estamos aqui lutando, conversando e mostrando, trazendo luz às
a escuridão existente lá dentro. Gente, era isso. Vai ter muita coisa pela frente. Um grande abraço. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.